Olá, meus caros alunos, todos aqueles que me acompanham no meu canal, saudação a todos, um grande abraço. E hoje eu estou aqui com uma análise, com um assunto voltado para a teologia, voltado para o teológico. Nós temos visto nas mídias, nas redes sociais, nos noticiários de jornais, de TV, principalmente nesses últimos dias, se falando muito sobre extraterrestres, governos mundiais como os Estados Unidos, divulgando documentos, divulgando vídeos, e outros governos também, outras nações, inclusive aqui no Brasil, né? Então tem muitos noticiários aí dizendo sobre documentos, sobre documentos sigilosos que abordam extraterrestres, discos voadores, fenômenos no espaço aí inexplicáveis, né? Seriam os extraterrestres? Eles existem? Quem são? É um assunto bem polêmico, né? Porque nas mídias, nesses últimos dias, se tem noticiado muito sobre este tema. Existem os extraterrestres, existem os alienígenas. Bom, dentro da teologia, fazendo uma análise teológica cristã, eu vou então abordar aqui esse tema. Primeiro, para a gente ter noção sobre o tema, tudo aquilo que não está na Terra, na nossa Terra, no planeta Terra, é extraterrestre. Se a gente for fazer essa análise, até os astros celestes que estão aí pelo universo e que não estão na Terra são extraterrestres. Outra coisa são objetos não identificados. Não é porque não foram identificados que seriam coisas fora do normal, ou sobrenatural, ou além da matéria, além da física. Então é importante nós fazermos essa análise. Uma coisa é objeto voador não identificado, porque pode estar voando qualquer coisa, desde que não esteja, não seja perceptível, não seja identificável, é objeto voador que não se identificou. Pode ser qualquer coisa, até coisas materiais. Um avião que não é identificado é um objeto voador não identificado. Isso não quer dizer nada de paranormal ou de fenômenos sobrenaturais. Mas vamos então de acordo com a Bíblia. O que a Bíblia fala isso da perspectiva teológica cristã? Será que existem outras formas de vida? Será que nós estamos sós no universo criado por Deus? Essa imensidão que é o universo, será que a única forma de vida que tem é a humana aqui na Terra? Bom, de acordo com a Bíblia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, na perspectiva cristã, a criação, a existência humana é um propósito de Deus para que nós possamos refletir um pouquinho daquilo que é Deus, desde o momento em que nós nos tornamos ou fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas o que seria essa imagem e semelhança de Deus? Bom, existem atributos que só a Deus pertencem. Por exemplo, a onisciência, o conhecimento de todas as coisas. Somente Deus é onisciente. Onipresença, somente Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, tem ciência de todas as coisas.
E onipotência, somente Deus tem todo e pleno poder. Então, esses atributos que pertencem a Deus, que eu disse, onisciência, onipresença e onipotência, são atributos incomunicáveis que só Deus tem. Mas um homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, nós temos aqueles atributos que Deus tem, mas que também são comunicáveis a nós. É nesse sentido, é pelos atributos comunicáveis, aquilo que Deus permitiu que nós herdássemos dele, é que nós somos a sua imagem e semelhança. Não porque Deus tem a forma física que nós temos, mas ser a imagem e semelhança de Deus é herdarmos alguns atributos que podemos considerar que são comunicáveis, que é aquilo que nós herdamos de Deus, que é o amor, que é a criação, que é a possibilidade de criar coisas, de conhecer, de inventar, de amar, de perdoar. Esses atributos é que nós herdamos de Deus e que nos fazem sermos a imagem e semelhança dele. Então Deus criou o homem, o ser humano, o homem e a mulher, para que nós possamos amar, que nós possamos agir, que nós possamos fazer justiça. É nesse sentido que nós somos a imagem e semelhança dele. Então Deus nos criou também para cultivar a terra, para cuidar da terra. Foi essa missão que Deus deu para Adão lá no paraíso, e também para glorificarmos a sua existência. Então, sermos a imagem e semelhança de Deus nos permite termos um relacionamento com Deus, adorarmos a Deus e também cuidado com a criação que Deus nos deu. Então, qual é a diferença entre a criação do ser humano, do homem, e a criação dos outros seres? Primeiro, o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, conforme afirma o livro de Gênesis, capítulo 1, 26 e 27. Isso estabelece que apenas o ser humano reflete os atributos comunicáveis de Deus, ou seja, somente o ser humano herdou esses atributos que são comunicáveis, que inclui a moralidade, a racionalidade, a criatividade, a capacidade amorosa. Então, nesse sentido, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E também o sopro de vida, que Deus moldou o homem do pó da terra e nas nossas narinas, então ele colocou o fôlego de vida. O homem então se torna alma vivente por um ato de intimidade divina, que não é descrito em qualquer outra criação de Deus. Então, nesse sentido também, nós temos algumas características de termos sido criados por Deus de uma maneira diferente de todas as outras criações. Domínio, Deus nos deu domínio para regermos aqui na terra, para governarmos a terra, nos deu capacidade de comunicação e de linguagem. Tudo isso nos diferencia dos outros animais e da criação de Deus. No sentido de que a terra tem a centralidade da obra de Deus, isso quer dizer que, mesmo Deus tendo criado todas as coisas, o universo, os corpos celestes, os seres espirituais, que eu vou falar daqui a pouco, é aqui na Terra, nessa partícula do universo, vamos assim dizer, nessa periferia da nossa galáxia, é que está aquilo que é mais precioso que Deus criou, que é o ser humano. Algumas pessoas questionam que o universo é tão grande, infinito, como que Deus teria colocado
vida, permitido que existisse vida somente na Terra. Muitos dizem que até um desperdício, né, da imensidão do universo, porque teria vida só aqui na Terra. Nesse sentido, então, nós podemos aceitar a ideia de que a centralidade da Terra, da importância da Terra, está no fato de que Deus criou o único ser em todo o universo para que ele pudesse ter uma relação íntima. Ou seja, o Criador colocou aquilo que é mais especial na sua criação, o homem, numa partículazinha do universo, dando à Terra, então, a centralidade de importância em toda a criação de Deus. Porque a Terra foi o palco da criação humana, aquilo de todo o universo que foi criado à imagem e semelhança de Deus está nesse pequeno ponto da imensidão do universo, que deixa ou que torna a Terra como o centro da criação. Então, também aqui nessa pequena partícula, aqui nessa periferia da nossa galáxia, foi o cenário da encarnação do Verbo que se fez carne. Jesus Cristo habitou aqui nessa mancha quase imperceptível do universo que é o planeta Terra. O altar da redenção, a cruz de Cristo, né, foi levantada ali no Gólgota, aqui na Terra. Isso faz com que a Terra seja um cenário diferenciado em todo o universo. O Verbo se fez carne, habitou entre nós aqui na Terra. Isso coloca a Terra como o centro da obra de Deus. Não no sentido do heliocentrismo ou geocentrismo da Idade Média, que é debater que a Terra é o centro da galáxia, nada disso. Nós sabemos que o heliocentrismo, o Sol é o centro da nossa galáxia e que tudo gira em torno do Sol, mas na questão de que foi aqui na Terra, nessa periferia do universo, que Deus criou o palco para colocar o ápice da sua criação, que é o ser humano. Extraterrestres existem? Bom, vamos aqui então entrar na questão da proposta do tema. De acordo com as Escrituras, existem a criação de Deus, todo o universo, a vida humana existe na Terra, neste pequeno cenário quase que imperceptível do universo da nossa galáxia, e a Bíblia também narra que Deus criou, além do homem, criou os anjos, que são os seres espirituais, ponto. Os seres espirituais foram criados de uma maneira distinta do homem, porque os anjos não são a imagem, a semelhança, não foram criados para ter uma relação íntima com Deus, assim como nós, humanos, fomos criados. Então, de acordo com a perspectiva teológica cristã, existe o ser humano, a vida humana, a matéria com o fôlego de vida, e existe os seres espirituais. Os seres espirituais, existem os anjos, os seres de luz, e aqueles que se tornaram demônios por terem se rebelado contra Deus. Na Bíblia, os espíritos que não são os espíritos, os anjos de luz, eles são os espíritos enganadores. São entidades espirituais ou forças invisíveis associadas a Satanás, que se opõem a Deus. O texto mais direto encontra-se em 1 Timóteo, onde o apóstolo Paulo adverte que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e ensinamento de demônios. Ponto. O principal objetivo dessas forças, desses seres espirituais que não são anjos, que não são seres de luz, mas que se tornaram demônios, é desviar as pessoas da verdade e promover falsos ensinamentos.
eles atuam principalmente através de falsos mestres, falsos profetas, e são doutrinas de demônio que o apóstolo Paulo e que o Novo Testamento muitas vezes nos exortam a termos cuidados em relação a isso. O evangelho, o falso evangelho, ele se refere a qualquer ensinamento que distorce a mensagem de Cristo, induzindo as pessoas ao erro. Por isso que nós devemos tomar cuidado em relação às Escrituras. No livro de Colossenses, capítulo 1, 16 a 18, vai dizer assim, sobre a questão sobre Cristo, né? Pois por meio dele, Cristo, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que se não vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Então tudo foi criado por Deus através de Cristo, tanto aquilo que se vê quanto aquilo que se não vê. Então Cristo teria sido a criação, o ápice, a criação de todas as coisas. E a Bíblia continua nos alertando sobre algumas advertências em relação aos enganos. Em Mateus capítulo 24, de 4 a 5, Jesus alerta os discípulos sobre o perigo do engano, afirmando que muitos viriam em seu nome enganando multidões. E no livro de Gálatas 1, do 6 ao 9, o apóstolo Paulo expressa algo que vai dizer que as pessoas têm que tomar cuidado com um outro evangelho, com o falso evangelho. E todo aquele que pregar algo que não está nas Escrituras seja considerado anátema, maldito. Em 1 Coríntios, em 2 Coríntios 11, de 13 a 15, vai advertir sobre Satanás se disfarçar de anjo de luz e seus ministros fazem o mesmo, ou seja, que os Satanás, que os demônios, os seres espirituais caídos se fazem passar por anjos de luz. Nós temos que tomar cuidado porque textos antigos, frequentemente citados por teóricos, como alguns acontecimentos do Antigo Testamento, que vai falar sobre as rodas de fogo do livro de Ezequiel, os fenômenos celestiais que os profetas viram, muitos aí vão tentar distorcer essa realidade para se adaptar com a ideia de que existem extraterrestres. Os fenômenos do Antigo Testamento, a roda de Ezequiel, as visões, são de coisas espirituais. E as manifestações são manifestações espirituais. Pode ser de anjos quanto de demônios. Então nós temos que tomar cuidado porque os governos mundiais, as grandes potências mundiais, eles estão normalizando ou normatizando a narrativa de que existem vida em outros planetas, de que existem outras criaturas materiais que existem que não fazem parte da nossa Terra, que vivem em algum outro lugar do universo, que tem matéria e que são seres extraterrestres. Aí nós temos que tomar cuidado, porque não é isso que a Bíblia diz, porque a Bíblia vai narrar que da criação de Deus, da matéria, raça humana ou qualquer outra criação, além dos seres espirituais que são anjos ou demônios, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Se tem uma narrativa de que seres extraterrestres existem e que os governos mundiais querem nos fazer acreditar que existem vidas em outros planetas e que a qualquer momento essas civilizações, outras formas de vidas entrarão em contato conosco como se fosse algo normal.
Então, muitos teólogos alertam para o surgimento de religiões baseadas em alienígenas ou salvadores, né? Muitas pessoas acreditam que existem seres extraterrestres que são mais evoluídos que nós, que um dia entrarão em contato, irão trazer a civilidade, irão trazer prosperidade para a Terra. Isso aí é uma substituição do Salvador Jesus Cristo, colocando esperança de salvação, de dias melhores em algo que não seja Jesus Cristo, e isso é uma heresia. Então, pessoal, existem várias teorias desde a antiguidade clássica, filósofos gregos como Anaxágoras ou Demócrito, que propuseram ideias de pluralidade de mundos, de surgimento de outras formas de vida, de civilizações. No Renascimento, no século XVI, o conceito ganhou força como o astrônomo Giordano Bruno, que defendeu a infinitude do universo e a existência de incontáveis mundos habitados. Nas ficções científicas, obras como A Guerra dos Mundos, e na era moderna, né, a ideia dos discos voadores, tudo isso são narrativas que nos levam a desviar-nos daquilo que está na Bíblia, falando sobre a ideia de vida extraterrestre, outras civilizações, outros povos. Na verdade, biblicamente falando, extraterrestre que existe ou são anjos de Deus ou são demônios. Não existe outra forma, outra criação de Deus material que não seja a raça humana. Os governos mundiais ou estão sendo induzidos ao erro ou estão de maneira consciente tentando levar para sociedades humanas que existem formas de vidas que não são humanas e que têm vestígios ou que têm contatos dessas formas de vidas aqui na Terra. Então, governos mundiais, eles criam as narrativas para tentar convencer a população de que são seres realmente extraterrestres e que não são demônios. Ou essas nações estão sendo enganadas, ou eles sabem a verdade e estão fazendo o papel do anticristo, que é tirar do ser humano a convicção da fé, da salvação em Jesus Cristo e colocar a esperança numa civilização extraterrestre que irá entrar em contato conosco, que irá trazer prosperidade para a raça humana. Então, os governos mundiais, eles entraram nessa narrativa, porque até então eram mais boatos, eram mais ficções, nenhum governo mundial, nenhuma potência mundial dava sinais de que seria possível isso, ou de que eles teriam vestígios de extraterrestres. Mas esses últimos dias, nós vemos nas mídias, os Estados Unidos, o Pentágono, as forças aéreas americanas, com documentos, parece que estão querendo levar essa narrativa e transformá-la em algo que realmente venha convencer as pessoas de que existe vida em outro planeta. Então, os governos humanos têm atuado ativamente na propagação do engano contra o Evangelho, ao mudar a cultura e a mentalidade das sociedades humanas. As autoridades, então, eles institucionalizam e relativizam a moral e a espiritualidade, o engano, o controle das informações para induzir-nos ao erro. Olha só em Gálatas 1, do 8 ao 13, o que vai dizer: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho,
além do que já temos anunciado, seja anátema, seja maldito. Daí então é a minha preocupação com essa narrativa da normatização ou da normalização da ideia de que existam extraterrestres. Primeiro, não existe nenhuma evidência, não existe nada que venha corroborar com a ideia de que exista outra forma de vida material além daquela que existe na Terra. Segundo fato é que a Bíblia mesmo narra essa questão de que qualquer coisa que não esteja na Bíblia, qualquer narrativa que venha contradizer ao que está escrito, seja anátema, seja maldito. Então, Cristo nasceu, Cristo habitou aqui na Terra, e aqui na Terra está a centralidade da obra de Deus. Toda narrativa, teologicamente falando, que apresenta outra forma de vida é um engano e é um meio de manipular as sociedades humanas, até mesmo contra a fé em Deus. É uma heresia. Então, acreditar que existe vida em outro planeta é negar a própria Escritura, a própria eficácia da criação do ser humano e de todo o sacrifício vicário, o sacrifício de Jesus na cruz, para salvar a humanidade. Então eu deixo aqui meu alerta sobre essa questão, porque se tem falado muito sobre isso ultimamente e parece que está tendo um complô mundial para negar a eficácia das Escrituras, para negar a eficácia da criação de Deus e criar um discurso até mesmo anticristão, de que existe outras formas de vida e que estão tentando entrar em contato conosco. Não existe base bíblica nenhuma para isso, não existe fundamentação nenhuma bíblica em relação a isso, e dá a entender que é uma narrativa criada para fazer com que as sociedades humanas acreditem nessa narrativa ou acreditem nesses fatos como algo natural e não como algo sobrenatural e que comprometa a salvação da humanidade. Eu deixo aqui então esse vídeo, essa abordagem teológica para vocês. Um abraço a todos e até a próxima.